João Vitor, você está aí com o livro? Você pode Estou. ler para nós? Posso sim. Só me Então, fala. nós só vamos fazer uma recordaçãozinha, né? Vocês Isso. estão lembrados que a outra semana, sexta-feira passada, não teve, né? Foi sexta-feira santa. Então, na outra, nós falamos sobre o rapazinho de 13 anos, idiota, lembra? Que ele se sentia preso no corpo como uma ave atada pelo pé, né? E depois deem a instrução de um espírito sobre os idiotas e cretinos que foi dada na Sociedade de Paris, que fala que os cretinos e os idiotas são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram de suas faculdades, das potencialidades da alma, né? Não souberam usar bem. Então, vem aí sem poder se expressar o pensamento de uma forma correta, racional, organizada, e dependendo da área que foi afetada pelo mau uso, foi, por exemplo, uma área do cérebro que atinge várias partes, né, do organismo físico. Então, às vezes a pessoa vem numa cadeira de rodas, todo retorcido, todo deformado, mas essas deformações são feitas pela própria pessoa. E, como eu já disse aqui para vocês, eu penso que a dor é a autopunição. Isso aí a psicologia fala e é ponto pacífico. A dor é uma forma de nós nos autopunir. Agora, estudando essa obra maravilhosa de Kardec, eu cheguei à seguinte conclusão. Por que a dor é autopunição? Porque eu ficava interrogando, né? Por que a dor é autopunição? Aí, ao estudar aqui com vocês, eu concluí que nós é que escolhemos. Nós temos várias maneiras, várias escolhas de resgatar nossos débitos, mas nós escolhemos por nos autopunir. Aí vem a dor, tanto a dor física como a dor moral. Volta preso numa cadeira de rodas, aquele corpo deformado, aquele cérebro que não consegue organizar os pensamentos da forma correta, sem a lesão da fala, sem poder se expressar. Então, fomos nós que escolhemos. Não há punição, não há castigo divino. Nós nos autopunimos. É assim que eu entendo. Por que a dor é a autopunição? Então, o rapazinho escolheu, né? Vir naquele corpo, todo deformado, com 13 anos de idade, se sentindo como uma ave presa pelo pé. E hoje, segundo a Marlene me passou, nós vamos ver a Adelaide Margarida Goss. Está no capítulo 8, né? Todo mundo achou aí? Adelaide Margarida Goss. Você está falando, é verdade, porque com a Adelaide, ela participava lá na Dona Nina, né? Aí ela falou que o espírito comunicou que estava sofrendo muito, fazia acho que uns 100 anos. Ele queria reencarnar, mas ele queria vir aleijado. Aí é a certeza, né? Que a gente é o que a gente pediu, não é? São escolhas nossas, porque Deus é de soberana justiça e bondade, e Ele nem nos pune e nem nos recompensa. É nós mesmos que pede, né? Então, somos nós mesmos que nos autocompensamos ou nos autopunimos para resgatar débitos nossos
de outras vidas, né? Não é de uma vida só, de várias vidas. E a gente não resgata tudo numa vida só também, porque nós não temos, nossa alma não suporta, o nosso psiquismo não suporta. Então, Deus é tão bom, né, que permite que as nossas escolhas sejam feitas uma por uma de cada vez, né? Até nós resgatarmos todas as nossas dívidas, até nós nos auto-perdoarmos, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham? Eu gostaria, a dona Honória já deu a opinião dela, agora eu gostaria de saber da opinião de cada um de vocês. Começando pela Vera, que está lá em cima, ó. Não, é isso mesmo, Ana. E assim, lembrando que nós comentamos a semana passada que as pessoas estão evoluindo, e comentamos sobre os autistas, né, que eles têm essas ONG que defende, os pais que procuram se instruir para orientá-los. Então, assim, nós estamos caminhando, né? A passos lentos, mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Porque cada uma dessas encarnações, dessas dores pelas quais passamos, sejam elas físicas de ordem material ou moral, né? Nós estamos, sim, evoluindo, nós estamos aprendendo. E, geralmente, o que eu tenho observado é que essas criaturas que vêm, assim, com essas deficiências, elas são muito amadas pelos pais. São raros aqueles que rejeitam, raríssimo, que parece que eles já vêm preparados mesmo para recepcionar aquele espírito, né, devedor. Então, eles cobrem essas criaturas de todo carinho, todo amor, dos quais elas necessitam, né, para serem apoiadas, para serem acolhidas nessa prova e nessa expiação pelas quais estão passando. E a dona Naira agora. O que a senhora acha? Eu acho e faço um alerta para a gente parar de reclamar. Eu não sou muito reclamona, não, mas tem pessoas que só sabem reclamar da vida. Às vezes anda, fala, tem todos os órgãos perfeitos e fica reclamando tanto. Nós, então, sabemos que pedimos para ser o que somos, então devemos diminuir essa reclamação, né? Verdade. Porque está doendo muito a perna, está doendo muito o braço, está doendo muito, não aguenta, é uma vida horrível. Então, parar, agradecer mais. Eu acho que tudo nós temos que agradecer. Pelo sol, pela chuva, pela vida, pelo teto que Deus nos deu, o agasalho, o pão. Então, devemos muito agradecer, porque Jesus gosta muito do agradecimento. Agradecimento de coração, agradecimento sadio. Então, isso aí faz muito bem para a nossa alma e bem para as pessoas que nos cercam. Verdade. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Tem gente que é assim, ai, que calor. Precisa parar para pensar nisso. Aí, ó. Palmas para a senhora. O pessoal está mandando palmas, ó. Para a senhora aí. Agora você, João Vitor, a sua opinião é muito importante também para nós. João Vitor? Eu? Sua opinião é importante para nós. Com o que foi dito, né? Além de o que eu gostaria de acrescentar, que às vezes o sofrimento ele vem para ensinar mesmo, né? Tipo, quando a gente não aprende pelo amor, a gente acaba sendo... Claro, às vezes ele não é a primeira escolha, né? Mas às vezes a gente tem a oportunidade de aprender e, assim, de certa forma, esse sofrimento ele é misericordioso, porque ele impede que a gente fique estagnado,
né? É, Ele faz se mover, né? é verdade. Quando a gente se espeta, a gente tira a mão ali no momento, na hora ali. É, Então é misericordioso pensar que esse sofrimento ele é o nosso impulso, assim, ele é para impedir que a gente fique estagnado. Porque às vezes às vezes não, né? Sempre ficar estagnado é pior do que, né, sofrer. Às vezes a gente pensa, né, que é, sofrer é a pior coisa, mas às vezes estar no mesmo lugar seria pior. é. Você também lembrou muito bem esse aspecto aí, né, João Vitor? Porque se viéssemos num corpo perfeito outra vez, poderíamos cometer os mesmos erros, né? E como você bem lembrou, ficar estagnado, não evoluir. Então, são formas, né, da gente poder, como fala lá no Evangelho, nós estamos sob o aguilhão do freio e da espora, né? Ora o freio, ora a espora que te põe para frente, né? De repente, você é freado em alguma coisa e vem a espora e te fala, peraí, você está freado, mas você tem que ir para frente, não é? E você, Maria, sua opinião também é importante, Maria Mendes. Uai, né? Falou mesmo, né? Estamos resgatando nossas dívidas, né? Que nós mesmos colocamos na bagagem, né, da nossa mala evolutiva, né? Tudo aquele passado nosso, né? Nós colocamos nessa mala. E hoje carregamos ela conosco, né? É Estamos, isso aí. Ou pesado, ou mais leve, mas nós temos que carregar, né? temos E que como carregar. dizem, às vezes a mala nem alça tem. Nós temos que arrastar a mala sem alça. É isso aí. E vamos lá, né? Fazer o que é Vamos. nosso. Temos que resgatar e fazer igual a dona Nair falou, nada de reclamar, né? Nada de reclamar. É Então, isso é isso aí. aí. Então, vamos dar continuidade, né? O João Vitor vai ler para nós a Adelaide Margarida Goss. Adelaide Margarida Goss. Era uma humilde e pobre criada que vivia perto de Harfleur, na Normandia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de ricos horticultores da região. Poucos anos depois, uma inundação do rio Sena afogou todos os animais. Em virtude de outras desgraças que sobrevieram, os patrões da mocinha caíram na miséria. Solidária com a sorte que os atingira, Adelaide abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitar 500 francos de suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Trabalhava nos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar sua patroa. Esta abnegação sublime durou cerca de meio século. A sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, outorgando-lhe uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A este testemunho de estima associaram-se as lojas maçônicas do Rev, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a susceptibilidade. Um ataque de paralisia arrebatou da terra esse anjo de bondade, instantânea e suavemente. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Quer que continue lendo? Quer fazer alguém? Vamos comentar, né? Depois a gente vê a evocação, como foi. Então, essa história é muito bonita, né? Você podia comentar para nós, João Vitor?
Assim, realmente. É, é realmente de uma humildade e de uma grandeza a caridade, né? Que está bem resumido, mas as virtudes dela se realmente foram elevadas até a altos níveis, né? Porque ela tinha um grau de humildade muito alto, a ponto de se botar ali num papel mais servil, né? Com humildade, e além disso, mesmo depois que eles caíram numa condição de miséria, ela não se sentiu no direito de se sentir a mais que eles. Ela venceu o orgulho e, né, continuou servindo sem cobrar nada e emprestou uma quantia de 500, eu esqueci a moeda que é a quantia em dinheiro, mas foi de uma caridade imensa mesmo, e depois ainda cuidou da filha do casal, o que, né, demonstra uma abnegação imensa também. Então, assim, é um exemplo, e de vida humilde, mas é um... Uma história muito bonita, né? Então, ela era humilde, olha lá, humilde criada, né? Vivia ali naquela simplicidade, em Harfleur, na Normandia. Em francês, você não aspira o H, certo? Você pronuncia como a gente pronuncia no português. Harfleur. E então aí, nessa região da França, né, a Normandia faz parte ali da França, e ali vivia, então, essa criada com esses patrões. Mas o que me chamou, assim, a atenção é que ela abafou as duas principais chagas, né? O orgulho e o egoísmo. Além de praticar a virtude da abnegação, né? Então, muito bonita a história desse espírito. Alguém quer falar alguma coisa que, assim, que achou que pode ser destacado sobre esse caso? Verinha? Então, esse caso nos deixa até envergonhados de certas coisas, né? Certas atitudes, que nos sirva de exemplo para que a gente consiga pôr em prática essa abnegação, essa humildade, enfim, essa dedicação de amor ao próximo. É. Ela simplesmente colocou o que Jesus nos ensinou em prática. Ela amou, né? Isso. Ela amou. Esse é o verdadeiro amor, né? Que ela praticou. É muito importante, sim, que a gente aprenda com a Adelaide, né? Lucélia não quis falar nada, não escreveu nada para nós, ou escreveu? Deixa eu ver, tem uma. Ela colocou que dificuldades são aprendizados naquele Ela pôs, momento. boa noite, amigos. Muito bem, Nair. Dificuldades são aprendizado. Isso mesmo, Lucélia. São aprendizado. São desafios, né? Que nos levam a aprender grandes lições. É isso mesmo. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Dona Honória? Dona Nair? Seu microfone está fechado, Dona Nair. As orientações estão certas, como eu entendi também. Podemos continuar. Então, vamos lá. Vamos ver agora a evocação do espírito dela, né, João Vitor? Na Sociedade de Paris. Isso. Sociedade de Paris, 27 de dezembro de 1861. Evocação. Rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita ao espírito Marguerite Gus a graça de comunicar-se conosco. Sim, Deus me concederá essa graça.
estamos felizes por vos poder testemunhar a nossa admiração pela vossa conduta na terra, e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a sua recompensa. Sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz e vos parece louvável era natural. Podereis dizer-nos, para edificação nossa, qual a causa da humilde condição que ocupastes na terra? Em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição bastante elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que realizava sem sacrifício, pois que era rica. Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar nas condições mais humildes possíveis, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. Já tornaste a ver os antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles, e se ainda vos considerais subalterna daquela família. Sim, eu os revi, pois quando cheguei a este mundo, eles já me aguardavam. Humildemente vos confesso que me consideram como lhes sendo muito superior. Tinhais algum motivo particular para vos afeiçoardes a eles, de preferência a outras pessoas? Nenhum motivo obrigatório, visto que em qualquer parte teria alcançado meu objetivo. Escolhi-os, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento. É que outrora haviam sido bons para comigo, prestando-me serviços. Que futura julgais que vos aguarde? Espero a reencarnação num orbe em que a dor seja desconhecida. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Gratos por terdes correspondido ao nosso apelo, estamos certos de que Deus vos cumulará de benefícios. Obrigada. Que Deus vos abençoe a todos, a fim de que possais, quando desencarnados, gozar das alegrias tão puras de que me foram concedidas. Olha que história bonita, né? Ver que é um espírito que já não tinha tanto para resgatar, mas é um espírito que tinha vontade de evoluir mais rápido, né? Olha que lição para nós, né? Verinha, vamos começar aí por você. Então, e o que ela diz aqui para começar, que eu achei uma história, né, muito tranquilizadora para nós, leve, de bons exemplos. E o que me chamou a atenção aqui no final, que ela pede para reencarnar em outra orbe mais adiantada, porque certamente ela já resgatou tudo que tinha que ser na Terra, que aqui é um mundo de provas e expiações, né? E nessa orbe que ela quer ir é mais elevada, né? Mais evoluída. É verdade, mais evoluída, e ainda num mundo assim, um pouco mais evoluído que o nosso, que é o mundo de regeneração, ainda existe o mal, só que ele não predomina. Ainda existe a dor, mas ela não é assim, devido a resgates, né, de dívidas, não. A dor é para acelerar o processo evolutivo. Lucélia, qualquer coisa, você escreve aí para nós, a sua participação é muito importante, muito esclarecedora. Agora vamos ver a dona Nair, o que a dona Nair tem para nos dizer. Ela é muito humilde, porque ela quer reencarnar junto com eles, porque eles foram bons para ela. Então, ela quer retribuir essa bondade que foram com ela. Isso é maravilhoso, né? Porque não tem aquele esquício de valentia, de vingança. Então, ela quer
reencarnar na mesma época que eles, apesar que disse de quer reencarnar em outro orbe, né? Não sei se os outros também estão preparados para isso, reencarnação. Então, é maravilhoso o pensamento e o entendimento dessa menina, porque além de ter servido os patrões com a maior bondade, carinho, ela ainda quer voltar com eles para agradecer o que for para elas. Exatamente. Né? Então, dona Nair, a senhora lembrou muito bem essa retribuição, essa gratidão, ela não foi ingrata. Porque há pessoas que são ingratas, né? Isso, recebem tudo, mas não sabem agradecer. Não sabe agradecer. E ela tinha esse sentimento de gratidão desenvolvido, e a gratidão é assim, amiga íntima do amor. Perfeitamente, é íntimo mesmo, né? A pessoa grata, ela se ajuda e ajuda o próximo, porque ela está perdoando, ela está abençoando aquela pessoa que fez aquela gratidão e pensa em retribuir e fazer também mais do que ela faz através da gratidão, né? Então, é uma bênção divina, pessoa grata. Ela veio para servir no bem. Que é a nossa missão. A nossa missão é servir no bem. Servir no bem. Acho que eu já comentei com vocês sobre um filme, O Quarto Homem Sábio. Né? Não sei se vocês viram esse filme. E ele era um quarto rei mago que chegou atrasado. Sabe? Eu vou colocar no grupo, porque tem no YouTube. Quem quiser ver, depois eu vou colocar no Céu e Inferno, no grupo. Quem quiser ver, veja, que é lindo. A primeira vez que eu vi, eu chorava, mas eu chorava de soluçar. Tão lindo. Depois eu vi várias vezes, aí a emoção já não era tão forte, né? Mas é a história de um quarto rei mago que se perde dos outros por chegar atrasado e vai procurar Jesus. E ele passa a vida dele procurando Jesus. E a hora que ele chega a encontrar com Jesus, ele já está velho. Quando ele saiu, ele era novo, procurando o bebê, recém-nascido, seguindo a estrela de Belém, né? Mas ele atrasou e perdeu do Gaspar, do Baltazar e do Melchior, né? Gaspar, Baltazar e Melchior, os 3 reis magos, ele era um quarto. Ai, é linda a história, e ali mostra que a nossa missão é servir no bem. E ela reencarnou para servir no bem. Né? Então, é muito bonito, eu não vou esquecer. Terminando aqui, eu já vou colocar o filme lá no grupo. Quem quiser assistir, assista. Né? Quem tiver Smart TV, bota na Smart TV e vê bem grandão na televisão. João Vitor, o seu comentário, que é importante também. Não, primeiro é a Dona Honória, né? Precisa, Dona Honória. Deixa eu mesmo falar. Tá, então fala para nós, João Vitor. O que você destaca aí para nós? Eu destaco que a comunicação, assim, ela é de uma beleza imensurável, mas também ela é de uma simplicidade, assim, palpável. Por mais que seja difícil para nós chegar num estado de pureza de espírito, de abnegação, de humildade, de caridade para nós, aqui ela botou na comunicação como algo possível, sabe? Algo próximo de nós. De que necessariamente não é preciso muito, né? É preciso esforço, é preciso dedicação, mas essa comunicação ela deixa para a gente, como dizendo informalmente, né? Ela deixa um gostinho de, olha, é possível, olha, como tipo, ela é bem próxima de nós, Bem assim, lembrado. Muito bem lembrado. Ela detalha bastante. É. E ela é de uma clareza também, de uma clareza exemplar também, porque
Ela detalha a situação do mundo espiritual, ela detalha a situação daqueles que foram beneficiados por ela. Ela diz, e uma coisa que ela diz bem no finalzinho, assim, mas que é importante também a gratidão, o respeito também, a vontade, porque ela diz que vai pedir para reencarnar num mundo superior, mas que seja feita a vontade de De Deus. vontade, exatamente. Muito bom. Né? Maria? O João Vitor falou mesmo, concordo com ele, né? Através da humildade, né? Por isso que ela está onde ela está hoje. Na época, né, que ela escreveu lá, que ela escreveu a história dela, humildade, né? Que nos leva, né? Até aonde que ela está hoje, né? Pois é. Vamos ver se a gente chega lá, né? Se eu chego, e vocês às vezes até já chegaram. Eu não cheguei nesse patamar ainda, não. Embora eu procure servir, né, naquilo que eu posso, mas com essa abnegação, com essa dedicação aí, eu não consegui isso ainda não, né? Estamos Então, aqui. vamos continuar, né? Vamos esforçar, lutar, né? Isso. Ver se consegue alguma coisinha, né? Que é difícil. Exatamente. Então, vamos lá, vamos ver a Clara Rivier. Vamos para outra história. Alguém quer mais falar alguma coisa sobre essa história da Margarida? Não? A Lucélia falou aí, ela falou alguma coisa. A Lucélia? Vamos ver a Lucélia aqui. A Lucélia lá, ó. Ela escolheu como vir, o objetivo era evoluir, né? Isso mesmo, o objetivo dela era evoluir, muito bem lembrado, Lucélia. Ela encarnou com esse objetivo, né? De evoluir. Então, ela colocou uma meta que ela queria prosseguir, que ela queria ir em frente, e parece que ela conseguiu, né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos lá ver a Clara Rivier. Claire, né, em francês, Claire Rivier. João Vitor, é contigo. Vamos lá. Clara Rivier. Clara Rivier era uma menina de 10 anos, filha de uma família de camponeses, que residia num vilarejo do sul da França. Havia já 4 anos que se achava profundamente enferma. Durante toda a sua vida, jamais soltou um único lamento, nem demonstrou o mais leve sinal de impaciência. Embora sem instrução, consolava a família aflita, discorrendo sobre a vida futura e a felicidade que ele devia encontrar. Morreu em setembro de 1862, após 4 dias de tortura e convulsões, durante as quais não deixou de orar a Deus. Dizia ela: não temo a morte, porque depois uma vida de felicidade me está reservada. A seu pai, que chorava, dizia: consola-te, virei te visitar. Minha hora está próxima. Eu o sinto. Contudo, quando chegar, saberei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal estava a ponto de realizar-se, chamou todos os seus e disse: não tenho mais que 5 minutos de vida. Dai-me as vossas mãos. E expirou, conforme anunciara. Desde então, um espírito batedor veio visitar a casa dos Rivière. Quebra tudo, bate na mesa, como se tivesse uma clava. Agita os lençóis e as cortinas, mexe na louça. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a irmãzinha desta, que tem apenas 5 anos. Segundo a criança,
sua irmã lhe falou muitas vezes, levando-a a soltar gritos de alegria e dizer: Mas vede como Clara está linda. Olha que coisa, hein? 10 aninhos e um espírito evoluído, né? Então, vamos ver o que cada um tem para dizer. Agora eu vou começar ao contrário, vou começar pela Maria, depois o Vitor, vou fazer a roda ao contrário agora. Maria, o que você tem para dizer para nós? Maria, que é precioso a sua opinião aqui para nós. Eu não entendi muito bem a lição aqui. Eu vou deixar os outros comentar, aí depois eu falo. Então, vamos lá, João Vitor. É contigo mesmo. O que eu compreendi até agora é que essa introdução ela mostra assim que muitas vezes, acho que tipo, a maioria das vezes, às vezes um espírito muito evoluído, ele não é compatível com a idade idade do corpo, né? Esse espírito ele apresenta uma compreensão até ali, pelo que eu entendi, até da vida espiritual, da vida futura, mais do que a intuição que a gente tem, né, normalmente. Mas esse espírito ele tinha a convicção, a fé, eu diria, de que a vida futura seria melhor, de que aquilo era só uma parte do todo da vida dele, né, no caso a vida espiritual. E eu acho que é isso a mensagem nessa introdução que a gente pode ver, né, a resiliência de uma criança de 10 anos, assim. Agora, algo que chama atenção também é a manifestação física, né, que gerou no final da comunicação, né, e ela aparecer a irmãzinha de 5 anos, né, que a gente sabe que tudo tem um propósito, né, então veremos qual o propósito. A paciência e a abnegação, né, que nós estamos vendo hoje. A abnegação da Margarida, a paciência sem queixume desta pobre criança que tinha convulsões, e olha que não é fácil, né, passar por uma provação dessa, ter convulsões, às vezes, uma atrás da outra. Gente, não é fácil, não. Deve ser, assim, para o espírito, um tormento. E ela, sem queixume nenhum, né, ela conseguiu vencer o prazo que ela tinha aqui na Terra, né? Dona Honória, sua opinião, que é importante. Cada um tem a sua opinião e acrescenta, né, alguma coisa e vai enriquecendo o nosso estudo. Entendi, sim, que ela também, ela era uma médica, ela via tudo que estava se passando, né, com ela, né, porque ela, na hora que ela chamou a família, já estava na hora de desencarnar, né, eu acho que ela era, assim, uma pessoa muito evoluída, né, um espírito muito adiantado, né. Um espírito bem evoluído já, né? Que ela não fala aqui como a Margarida, o objetivo claro dela, né? Mas ela soube vencer, né? Os poucos anos que ela tinha aqui para cumprir na Terra a missão dela, né? Ela cumpriu direitinho, sem queixar, né? Com vistas à vida futura, percebendo que a vida continua, né? Aceitar, mas não deixando de fazer melhor. Olha lá, a Lucélia colocou para nós, né? É isso mesmo. Aceitar a nossa condição e sempre procurando dar o melhor de nós mesmos, né, gente? Muito bem lembrado aí, Lucélia. Então, eu achei bonitinho que ela não tenho mais que 5 minutos de vida. Dê-me suas mãos. Olha que coisa linda. Ela queria que dessem a mão para ela, né? Na hora dela morrer. E não é a primeira pessoa que eu vejo que pede a mão na hora da morte. Deve ser importante ter uma mão ali naquele momento, né? Muito importante. Sim, importante. Hã?
Eu acho que é importante para ela, mas também, como espírito evoluído, eu acho que ela fez isso meio que por fins de consolar também os pais que estavam tendo essa perda. Pode ser também, né? Dona Nair, Ela pedir as mãos para que, unido, dando o exemplo da união, a união de espíritos, a união que ficava por ela deixar os familiares, foi muito linda. Era um espírito bem evoluído, que, com certeza, nós vamos ver aqui adiante, ela deve ter reencarnado bem melhor e com mais evolução ainda. É o que eu tenho a dizer. Dona Honória, Verinha, Então, eu estou com uma dúvida. Nesse segundo parágrafo, onde ela diz aqui, ó, desde então, um espírito batedor vem visitar a casa do casal, onde bate, sei que lá. Por que será que ela agia desse jeito? Eu tô em dúvida com isso aqui. o espírito batedor, esses fenômenos são chamados de fenômenos de poltergeist. Fazer, ficar junto com os pais, né? Eu acho que ela falou que queria, que ela ia ficar junto com eles, ela não ia deixar eles, né? Então ela ficava, né? Fazendo esse. Mas eu acho que o espírito que batia não era ela. Não entendi assim, tá? Não, é porque ela prometeu que ela viria. Né? Ela falou para o pai, ela, ó, que ela viria, né? Olha lá, ó, desde então, não, peraí, onde é que ela fala aqui, ó? O efeito, quando estava prestes a chegar, chamou o seu, não tenho mais que 5 minutos, bem azido, e expirou. Mas ela fala que ela viria, sim, né, para comunicar com os pais. Então, era uma maneira dela chamar a atenção. Não que ela fosse um espírito, assim, atrasado, não. Mas era a maneira dela chamar a atenção da família. Certo? Principalmente da irmã. Da irmã. Aí, pelo menos, você me deu uma luz, porque eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, mas como que um espírito evoluído chega e fica fazendo isso lá, mexendo na louça, nas cortinas, nas coisas? Eu fiquei, assim, meio que em Para dúvida. chamar a atenção, né? E a irmãzinha viu que ela estava linda. Porque se fosse um espírito assim atrasado, menos evoluído, a irmãzinha não iria vê-la dessa forma, né? Bonita assim. Então, vamos ver a evocada aí, o que ela faz com a evocada, o que ela tem para nos dizer, né? Então, vamos lá, João Vitor. Ainda dá tempo de ler a evocação dela. Ah, sim, eu estava com o microfone fechado, perdão, eu comecei a ler aqui. Evocação de Clara Rivière. Estou junto a vós, disposta a responder. De onde vos vêm, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimi sobre a vida futura, antes de vossa morte? Do pouco tempo que devia passar no vosso globo, e de minha precedente encarnação. Eu era médium quando deixei a terra, e médium ao voltar entre vós. Era uma predestinação. Eu sentia o que via e dizia, aí, ó. Como se explica que uma criança de vossa idade não desse um só gemido durante 4 anos de sofrimento? Porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo de guarda, que eu via continuamente perto de mim. Ele sabia aliviar tudo que eu sentia, tornava minha vontade mais forte que a dor. Como fostes prevenida do instante da morte, meu anjo da guarda me dizia, ele jamais me enganou. Dissestes ao vosso pai, consola-te, virei te visitar. Como é possível que, animada de tão bons sentimentos para com os familiares, vinheis atormentá-los após a morte, fazendo barulho em sua casa? Sem dúvida eu tive uma prova, ou, antes, uma missão a cumprir.
Se venho rever meus pais, credes que seja por nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas ocasionadas pela minha presença são um aviso. Sou auxiliada por outros espíritos cuja turbulência tem um alcance, como tem o meu aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão surgir. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela logo cessará. Mas somente depois de haver levado a convicção a uma multidão de espíritos, mas somente depois de haver levado uma convicção a uma multidão de espíritos. A Verinha levantou a mão. Tá aí a explicação, Verinha, que você queria. Esclareceu, era isso que eu queria falar. Esclareceu. Tinha mais espíritos com ela, né? Eu não tive tempo de ler, fazer o estudo, né, antes, hoje, porque eu tive que ficar hoje com o meu neto, leva ele aqui, leva ele ali, e acabou não dando tempo. Então, vamos lá, vamos continuar e depois comentar, né? Certo. João? Assim, não sois vós, pessoalmente, que causais essa perturbação? Sou auxiliada por outros espíritos que servem à prova reservada a meus queridos pais. Como se explica que vossa irmã vos tenha reconhecido, se não sois vós que produzis as manifestações? Minha irmã só viu a mim. Ela dispõe agora de segunda vista, e não será a última vez que minha presença virá consolá-la e encorajá-la. Por que, tão jovem ainda, fostes afligida por tantas enfermidades? Eu tinha faltas anteriores a expiar. Tinha abusado da saúde e da brilhante posição que desfrutava na precedente encarnação. Então Deus me disse: gozaste intensamente, excessivamente. Sofrerás do mesmo modo. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras vaidosa da tua beleza, serás reduzida a nada. Em vez da vaidade, esforçar-te-ás por adquirir a caridade e a bondade. Fiz segundo a vontade de Deus, e meu anjo da guarda me ajudou. Gostaríeis de dizer algo aos vossos pais? A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Estavam certos em nem sempre orar apenas com os lábios. É preciso fazê-lo com a mão e o coração. Dar aos que sofrem é orar, é ser espírita. O livre-arbítrio foi dado por Deus a todas as almas. Isto é, faculdade de progredir. A todos deu a mesma aspiração, e é por isso que o sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. Assim, aproximai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa. Encorajai-o, levantai-o. Não o humilheis. Se em toda parte se soubesse praticar essa grande lei da consciência, não se teria, em determinadas épocas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados, e que Deus envia para os castigar e lhes abrir os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não fazer aos outros o que não gostaríeis que vos fossem feito. Implorai a Deus que vos prove, mostrando que a sua vontade é santa e grande como ele. Preparai-vos para o futuro, armados de coragem e perseverança, porquanto ainda sois chamados a sofrer. É preciso saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se transforma na punição dos espíritos maus. Estarei sempre ao vosso lado, caros pais. Adeus, ou melhor, até logo. Tende resignação. Praticai a caridade e o amor aos semelhantes, e um dia sereis felizes. Nós podemos destacar aqui 2 pontos, né, que eu achei assim, bem relevante. A questão do anjo da guarda, que nós não podemos esquecer, todos nós temos um, que está 24 horas a nosso dispor. Basta pensarmos nele, e ele nos atende. Seja ele onde estiver, porque não necessariamente ele precisa estar ao nosso lado, mas ele está alerta. Qualquer pensamento seu dirigido a ele,
já basta para ele nos ajudar. Então, é muito importante essa questão do anjo da guarda, que nós esquecemos. E eu aprendi essa lei, é uma lei, né? A lei do anjo da guarda, e eu já incorporei, e eu já peço, eu não saio de casa sem pedir, aqui dentro eu peço que eles me orientem, né? Quando eu saio, que eles me guardem de toda a maldade possível, de todo o mal que possa vir a me acontecer, e aí eu saio confiante. Mas eu não saio sem esse pensamento no anjo da guarda, não. Isso é muito importante, viu, gente? Então, o anjo da guarda é a questão da oração com ação. Então, a própria palavra oração significa orar com ação, não apenas com os lábios, mas colocar também em ação, tomarmos atitude, praticarmos a caridade, né? E agora vamos lá, vamos começar pela dona Nair, o que ela tem para nos dizer aí, que é importante, a colaboração de todos, né? A participação de todos. Eu também tenho o hábito de conversar com o meu anjo de guarda. Eu converso mesmo com ele. E chamo, peço para me acompanhar, para me dar intuição, para me orientar. À noite agradeço muito pelo dia que ele passou junto comigo, que ele me orientou e ajudou. Então, é uma fé, assim, muito grande, que eu acho importante a gente ter esse entendimento e essa relação com o nosso anjo de guarda. Coitado, fica aí protegendo, nos ajudando, e a gente tem que elevar ele e agradecer pelas boas ações que ele nos ensina, que ele nos dá. Isso mesmo. A Lucélia pôs lá, né, que sempre com o objetivo de melhorar, e é isso aí mesmo. A dona Honória quer dizer alguma coisa aí para nós, dona Honória? Maria. A Maria ia falar, deixa ela falar. Ah, você quer falar, Maria? Eu penso assim também, Anne, que a gente deve fazer oração com o anjo da guarda da gente também, né? Porque ele está sempre do nosso lado. E todas as vezes que eu faço oração, eu peço também oração para o meu anjo da guarda, né? Que é importante, porque isso também eu acho que precisa, né? Mesmo que eles são espíritos assim, guardiões da gente, a gente tem que orar por isso também, você não acha, Anne? Seu microfone está desligado. Pedir para o anjo da guarda dos filhos, para orientá-los, né? Dos companheiros, para quem tem um companheiro, né? É muito importante. Eu também oro para os anjos da guarda dos meus filhos, dos meus amigos. Isso. João Vitor? Não, agora a dona Honória, né? Dona Honória. Coisa que ela falou mesmo, né? Eu também, todo dia eu oro, tanto de manhã como à noite, eu peço para os meus filhos, para os meus amigos, né? Peço para o anjo da guarda guardar, né? E Jesus também, eu não esqueço de Jesus hora nenhuma, toda hora eu estou falando o nome dele. Eu vou fechar minha porta, eu falo, não sou eu, é Jesus que vai trancar, né? Aí peço para mim, para todos os vizinhos, meus amigos. É assim, né? A gente vai levando, né? Aí eu vou falar só isso mesmo, para deixar os outros falar. Então, a Lucélia colocou lá para nós, ó. E também ela achou importante como o nosso mentor participa das nossas dificuldades, né? Então, o anjo da guarda é o nosso mentor, né? Anjo da guarda é um termo, assim, que inclusive está lá no livro dos Espíritos, né?
é a lei do anjo guardião. É uma mensagem linda, poética de Santo Agostinho, só sobre o anjo da guarda, sobre esse mentor, como diz a Lucélia. Mas nós podemos usar anjo da guarda, esse termo também. Não é, assim, impedido de usarmos, não. Vera? Então, as perguntas e respostas da evocação nos orientou e nos explicou tudo o que tinha de dúvida no comecinho ali, né? Verdade. E a questão do anjo da guarda, alguém aí comentou que reza por ele, a Maria, eu acho. Que bom, porque ele também é um espírito em evolução, ele também precisa de oração, né? Mas ele é sempre um grau superior ao nosso, sabe? Sim. Sempre. Sempre ele é um. Por exemplo, se nós somos da terceira ordem, ele é da segunda. Certo? Porque nós somos da terceira. Ele é da segunda ordem. Então, ele é sempre um grau a mais da escala espírita do que nós. Sempre mais evoluído que nós. João Vitor? Eu acho que essa é a importância, né, de que a gente está sendo amparado de todas as maneiras possíveis. Por mais que muitas vezes seja doloroso, a gente está tendo amparo. A gente nunca, em momento algum, sequer por um segundo, a gente é desamparado. Acho que é essa mensagem que fica. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre essa comunicação da Clara? Já leu Ainda tem um trechinho para terminar, né, Ana? Da Clara aqui. Ainda tem um trechinho, tem isso né? aí. Isso que eu ia falar. Tem um trechinho. Vamos terminar para a gente poder encerrar? Termina, né? Certo. Eis um belo pensamento. O sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a outra humilde e miserável, pois muitas vezes espiam, no meio ínfimo, o abuso dos dons que Deus lhes conceda. É uma justiça que todos compreendem. Outro pensamento não menos profundo é o que atribui às calamidades dos povos a infração da lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticasse a lei de caridade, não haveria guerras nem grandes misérias. É a prática dessa lei que conduz ao espiritismo. Será por isso que encontra inimigos tão obstinados? Porventura as palavras dessa mocinha e a de seus pais serão as de um demônio? O que você tem para dizer para nós, João Vitor, sobre essa declaração aí da Clara? Né? Né? Porque, reiterando o que a gente já havia dito, o sofrimento, ele é uma maneira de impulsionar, ele é uma maneira de fazer a gente aprender, como vulgarmente falando, né, na marra. A gente vai aprender, mas ainda assim, esse aprendizado doloroso, ele é melhor do que ficar estagnado, né? Mas a escolha é nossa de aprender. E aqui no parágrafo de baixo, falando das calamidades dos povos, né, que assim como pune os indivíduos, pune aos povos, eu acho que é bem isso mesmo, de que, assim, se a gente praticasse a caridade, se a gente fosse mais tolerante, mais empático, mais tentasse, né, tipo, tivesse um pouco mais de virtude, não haveria guerra, nem miséria, né, seríamos mais melhores, assim, então isso evitaria as grandes, né, catástrofes. E importante destacar aqui que ela tinha um resto de vida para resgatar, né? Ela viveu pouco. Então, aqui fala, ó, gozaste demasiadamente, desmesuradamente, e irás sofrer na mesma proporção.
Eras orgulhosa, serás humilde. Ela veio para aprender a ser humilde, né? Tinhas orgulho da tua beleza, serás abatida. Vivia dando convulsão, né? Em lugar de vaidade, terás de esforçar-te por adquirir caridade e bondade. Então, ela era vaidosa, ela era orgulhosa, ela era bela e se orgulhava da beleza, era vaidosa. Então, ela teve que inverter e reverter tudo isso. É o que acontece conosco, né? Nosso orgulho, ele tem que ser abatido. Nosso orgulho, nosso egoísmo tem que nos abater. Senão nós não conseguimos evoluir. Então, é muito interessante. Alguém quer fazer uma colocação sobre essa declaração dela? Mais? O que você achou de importante aí, Verinha, de interessante? Não, eu acho que vocês já disseram tudo, né? E aí ficou destacado que a gente sempre tenha uma oportunidade, né? E ela teve essa oportunidade de ser humilde, de ter aceitação, de ser uma médium, de ter sempre o seu anjo guardião do lado, impulsionando a aceitar aquela encarnação com humildade. Beleza. Muito bem. Dona Nair? Foi maravilhosa a lição de hoje. Aprendemos muito, né? Aprendemos a ter humildade, resignação, aprendemos de nos confiar mais no nosso anjo de guarda e rogando sempre a bondade dele e agradecendo. Então, foi maravilhoso o estudo, porque nós temos que pôr em prática tudo que aprendemos nessa noite. Alguém mais quer falar? Não? Então, vamos encerrar, né? De fato, fazendo minhas as palavras da dona Nair, eu achei que foi muito rico, cada um deu a sua opinião, cada um abordou um aspecto, e é isso que enriquece, né, gente? Ah lá, a Lucélia está falando, foi excelente. E foi mesmo. Então, só me resta dar um ok para todos vocês, mandar uma boa noite de coração, flores para vocês, né? Palmas para vocês, que nos colaboraram aqui, né? Harmoniosamente, cada um com a sua opinião, com a sua participação, enriquecendo o nosso trabalho da noite de hoje. Mais uma noite, mais uma sexta, né? Maravilhosa.